Salmos 122, 1. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu dar uma olhada aqui para mim, eu estou alegre. Porque muitas coisas bem especiais aconteceram aqui. A primeira coisa, nós fomos de Escola de Línguas de Português. Essa foi nossa primeira igreja. Eu lembro o primeiro dia entrando os principiantes assim. Eu tinha 6 sentenças escritas só para a aula. Porque eu fui com tanto medo. E também esse é onde nossa filha Annie foi batizada. Esse é o lugar onde Annie foi casada. Também não sabia, mas Deus foi preparando o nosso pastor para a Igreja Batista da Fé, pastor Alexandre. E também para trabalhar conosco, ele foi preparando o pastor Benjamin, e o esposo dele. Então, para nós é o lugar de alegria. E agora, para olhar para trás, muito obrigado, pastor Alexandre, dona Fabiana. Essa igreja está firme. É bem gostoso para voltar, viu? Essa igreja é firme. Eu sei, não sempre foi fácil. Mas, parabéns, pastor e dona Fabiana. Boa noite. Eu acho que ela estava lendo as minhas anotações. Eu pensei nessas coisas também. Ficamos contentes de ter feito uma parte dessa igreja. Gastamos só 26 meses aqui, mas foram meses marcantes. Naquela época, Nelson tinha cabelo, também Benjamin, eu também. Mas eu iria falar sobre... Nossa caçula aceitou Cristo aqui, foi batizada aqui. Enia foi batizada aqui, acho que ainda é membro aqui, talvez não, né? Não. Então ela estava vagando sem a igreja, porque eu acho que não faz parte da igreja lá nos Estados Unidos também, mas... mas damos graças a Deus pelo tempo aqui. Como o Dom falou, eu lembro também aquela primeira aula era principiantes, Dana estava lá dentro, e eu tenho um problema, quando eu fico nervoso, eu começo a suar. Então, eu comecei a tentar falar, Dana, por alguma razão, estava lá, olhando em cada palavra errada, eu falei, começou a pingar aqui, eu falei, depois da aula, ela falou, pastor, nunca vi nada assim na minha vida. Também não, mas... Eu dou graças a Deus. Uma vez, eu lembro, eu estava no teto, o pastor Sean e eu tivemos feito uma gambiarra para levantar a telha, para cobrir a igreja. E o Luciano estava aqui naquele dia e alguma coisa aconteceu. Tivemos feito uma trilha aqui em cima para andar. E daí, uma telha aqui que estava subindo, eu pisei na telha. E a telha estava balançando num ferro assim. Aí eu pisei aqui, a telha começou a fazer isso. E daí eu abaixei bem rápido. Eu quase caí do teto para o chão. Mas por anos e anos e anos, eu pensei que era Deus que me salvou. Daí recentemente eu fiquei sabendo que era Luciano. Então eu estou devendo Luciano minha vida aqui. Ele falou, pastor, lembra aquele dia que eu salvei sua vida? Eu falei, como assim? Ele contou aquela história. Mas, pastor Celso, gastamos muito suor, muitas lágrimas, muito sangue, né? Aqui. Eu estava lembrando alguns amigos que fizeram parte da construção aqui. Pastor Juan Moreno, nosso pastor dos Estados Unidos, ele colocou esta parede aqui atrás e quase morreu colocando aquela parede. Mas eu gostaria de deixar só um versículo para vocês, e é um versículo bem conhecido, um versículo que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, capítulo 15, versículo 58. Ele falou, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Trabalhando aqui para o Senhor, podemos ter certeza
que as coisas que estão feitas aqui na obra do Senhor não é vão. Graças a Deus que nós fazemos parte da mesma família, né? E que podemos olhar para trás. E eu iria falar sobre essa igreja. Decidimos chamar o pastor Alexandre naquela época. Ele é recém-formado do seminário. E graças a Deus, até hoje está aqui pregando a palavra fielmente. E ficamos contentes por isso. Obrigado.